Olá, me chamo Tatiana Sandin, estou de volta para apresentar mais um episódio do Gestão de Pessoas nas Eleições, a temporada especial do podcast Diálogos em Movimento, uma produção do Movimento Pessoas à Frente. Neste episódio, vamos explorar o tema Gestão de Pessoas do Futuro. Estamos aproveitando a janela de oportunidades das eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano, 2024, para debater inovações nessa esfera da gestão. Vamos abordar inovações em gestões municipais que já acontecem no presente, para que quem nos ouve possa conhecer algumas alternativas possíveis que já existem e estão em funcionamento. Como vimos no episódio anterior, os municípios têm o maior contingente de servidores e servidoras públicas que, além de propor políticas públicas, implementam programas e projetos desenhados tanto pelos níveis estadual quanto pelo nível federal e entregam cotidianamente uma infinidade de atendimentos e benefícios para a população de todo o país. É recorrente que, quando falamos sobre atuação governamental em qualquer nível, o serviço público esteja no foco, e raramente ouvimos algo relacionado a uma inovação relevante neste campo. Julgamos saber que há muito tempo os servidores e servidoras públicas são selecionados, avaliados, usando estratégias que muitas vezes muitas pessoas consideram antiquadas e até ultrapassadas. Essa ideia atinge em cheio a avaliação que fazemos dos serviços públicos e coloca em evidência as pessoas, servidoras e servidores, que são o principal ativo que um governo tem para atingir sua finalidade, que é o bem público. Mas será que essa é a realidade de todo o país? É mesmo possível dizer que não temos inovações quando falamos sobre gestão de pessoas no serviço público? Que estratégia tem sido desenvolvida e podem servir como inspiração para encorajar outros municípios a avançarem nesse sentido? Para começar essa discussão, trazemos alguns casos que estão detalhados no estudo publicado recentemente pelo Movimento Pessoas à Frente, chamado Gestão de Pessoas para Lideranças Municipais, Guia de Recomendação e Boas Práticas. Nele, conhecemos intervenções locais que nos permitem refletir sobre possibilidades de inovação em gestão de pessoas. Quem quiser saber mais, no fim do episódio, vai lá e baixa o documento. O link está aqui na descrição. A gente tem algumas experiências, como, por exemplo, em Ribeirão Preto, em São Paulo, a gestão desenvolveu uma reforma bem-sucedida das carreiras, estabeleceu diretrizes para funções e competências que contribuíram para que os servidores se sentissem mais reconhecidos e motivados. Já em Niterói, a gente tem a implementação do programa Trainee de Gestão Pública, que ela é parte de um acordo de cooperação técnica com o antigo Vetor Brasil, hoje Motriz, e visou estabelecer metas de desenvolvimento da cidade em curto, médio e longo prazo. Lá em Santos, a prefeitura trabalhou a motivação do serviço público quando desenvolveu o programa de participação direta nos resultados, que implementou um sistema de avaliação de desempenho dos servidores com remuneração variável, vinculado ao cumprimento das metas e os indicadores de resultado. Hoje a gente tem aqui dois convidados que vão nos ajudar a conhecer outros exemplos de inovação no serviço público em todo o país. Esse episódio, excepcionalmente, vai funcionar em dois blocos. No primeiro bloco, eu tenho como nossa convidada a Renata Vilhena e no segundo bloco a gente vai conversar um pouco com o Glaucio Neves. Estou aqui hoje também com Renata Vilhena, é graduada em Estatística pela UFMG, especialista em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e especialista em Gestão Pública e Legislação Urbana pela Universidade Cândido Mendes de Minas Gerais. É doutora honoris causa pela Unimontes, a Universidade de Montes Claros, e é professora associada na Fundação Dom Cabral desde 2015 e também é integrante do Movimento Pessoas à Frente. Renata, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu já vou emendar aqui com uma pergunta para você e daí te passo a palavra. Renata, eu queria ouvir de você, a partir da sua experiência, o que você pode nos dizer acerca das inovações bem-sucedidas que existem por aí em gestões locais, ou seja, o que tem funcionado bem na gestão de pessoas nos municípios brasileiros? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com todos que nos ouvem sobre um tema tão relevante
e que eu tenho me dedicado tanto, que é o processo, né, de desenvolvimento de pessoas, de valorização do nosso capital humano. Para responder a sua pergunta, eu vou pegar os subsistemas de gestão de pessoas, que vai desde a atração, seleção, desenvolvimento, avaliação, feedback e a retenção, e falar rapidamente do que eu considero problemas e como alguns municípios têm superados. Primeiro é atração e seleção de concursos, de servidores mesmo, que nem sempre a gente cumpre, né, o papel mesmo de selecionar as pessoas de acordo com o perfil desejado, com as habilidades que são necessárias para o cargo, porque hoje o processo de seleção ele é baseado puramente em conhecimento. Então, o que nós queremos é que possam avaliar também as habilidades, né, os comportamentos, as experiências, a análise do perfil desses futuros integrantes, para que a gente selecione pessoas alinhadas ao propósito da área pública. E aí a gente tem dois benchmarks que eu conheço, poderia citar outros, mas que eu acho que vale muito a pena, que é a da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que fez toda uma revisão da carreira para ficar mais atrativa para a seleção, e a seleção baseada, inclusive, na prova didática, e o município de Joinville também, que no processo de seleção dos professores, eles já têm que dar uma aula, porque não adianta o professor só ter conhecimento, ele tem que ter didática para transferir o conhecimento. Em relação ao processo simplificado, que é uma realidade dos municípios, a gente precisa de inovar também, né? Então, tem várias iniciativas orientadas pelo próprio movimento para que esse processo de seleção para aqueles cargos que são precários considerem a necessidade de interesse público, de tempo determinado, mas que tenha pactuado ali quais são as principais entregas que esses cargos, as pessoas que estão ocupando esses cargos precisam de estar se comprometendo. E também vários municípios têm feito isso porque o processo ele é muito injusto, né? Nem sempre é pago todos os deveres e direitos para esses servidores, em detrimento daqueles que já estão no cargo, apesar deles exercerem as mesmas funções. A alocação estratégica, que é algo muito debatido hoje, que é o planejamento da força de trabalho, tem a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem realizado isso em várias secretarias e até como um pré-requisito também para concursos públicos, e o município de Natal também já tem essa metodologia que começou numa empresa de lixo e hoje se estendeu para outras áreas. Seleção de lideranças, que é o nosso carro-chefe, que a gente defende tanto aqui no movimento, né? A própria OCDE considera que é uma das principais estratégias para que a gente possa alavancar a gestão de pessoas, né? Garantindo aí que os líderes que vão ocupar um determinado cargo, que eles tenham um perfil de conhecimento e comportamentos necessários também. E aí a gente tem hoje o guia que foi lançado em parceria com o movimento, com várias experiências bem-sucedidas de estados e municípios, mas a gente tem dois carros-chefes, que é Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que pode estar inspirando diversos municípios, além daqueles que já são trabalhados no âmbito do movimento. A parte de desenvolvimento, ter trilhas, né, que vão influenciar na carreira, tem vários municípios também que já estão adotando, como o município de Congonhas, o município de 100 mil habitantes, aqui perto de Belo Horizonte, e vários outros, porque isso entra também no apoio que o movimento dá aos municípios, estados, através da motriz. Avaliar e feedback, que é um instrumento, né, para que a gente possa tentar deixar essas pessoas mais engajadas, mais motivadas para entregar mais resultados. E, por fim, a retenção, que está ligado à carreira, que eu já falei sobre ela, que isso está muito vinculado à retenção, à gestão do desempenho, que a gestão do desempenho é esse conjunto de medidas que abarca isso tudo que eu falei, que eu espero que mais tarde eu possa detalhar um pouco mais, o engajamento, a qualidade de vida e o reconhecimento, né, Tatiana? Porque todos nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo, entregando bem, ter feedback, inclusive para saber onde que nós estamos bem, mas também onde que nós precisamos de melhorar.
Perfeita a resposta, já passou aí por todos os aspectos da gestão de pessoas e foi uma aula, assim, pra gente, porque quando a gente traz essas várias dimensões da gestão de pessoas, a gente entende um pouco por onde começar, por onde avançar, e aí eu acho que também com os exemplos que você trouxe, tem muito elemento aí para quem está se candidatando ou vai assumir uma gestão no ano que vem, já possa começar a pensar nisso. E a Renata é uma convidada tão maravilhosa que ela já falou até do nosso guia, que é também um dos motes aqui que a gente, tem, que motivou a essa temporada especial, né, e que eu convido aí os nossos ouvintes todos a buscarem aí no link na descrição do nosso episódio. Renata, eu estava exatamente aqui pensando em te perguntar um pouco mais sobre os pontos que você ressaltou na sua resposta, que são sobre o desempenho e o engajamento das equipes, né? Manter equipes motivadas, dispostas para aprender, para desempenhar o trabalho, são sempre questões, assim como é uma demanda, inclusive, da sociedade, né? Entender o desempenho dos servidores e servidoras públicas, já que quando a gente ouve falar sobre o serviço público, normalmente as notícias não são positivas, o que a gente sabe trabalhando nesse campo, que é uma grande injustiça, porque a gente tem muitas pessoas muito Verdade. engajadas e desempenhando muito bem suas tarefas. Nesse sentido, eu queria ouvir de você um pouco mais sobre o desempenho e o engajamento e entender que propostas a gente pode oferecer para esses candidatos e candidatas que nos ouvem agora e que pretendem superar essas barreiras na futura gestão de pessoas em seus municípios. Então, eu vejo a gestão do desempenho como um instrumento primordial para o engajamento, motivação, e orientação das pessoas para o cumprimento da estratégia da organização, da prefeitura, o caso aqui, já que nós estamos focando em municípios. E para isso, é muito importante que a área de gestão de pessoas, ou a área que vai estar orientando todo o processo de gestão de desempenho, que isso se inicia a partir da estratégia da organização. Então, a política de gestão de pessoas, ela precisa de ser orientada a atingir os resultados estratégicos que a prefeitura deseja. Então, imaginar no início de mandato, fica assim uma época muito oportuna para se desenhar um programa de gestão do desempenho, porque é o momento de estar elaborando, revisando, né, o planejamento, definindo quais são as prioridades daquele mandato que se inicia, daquela gestão que se inicia, e mesmo ainda que não se tenha um planejamento todo elaborado, as próprias orientações que vêm do plano de governo. A partir da estratégia, o que se faz é definir o desempenho que cada secretaria precisa de alcançar para que o resultado da prefeitura seja aquele esperado. Então, a gente desdobra essa estratégia definindo quais são as responsabilidades de cada secretaria e de cada unidade da secretaria. Então, por exemplo, eu tenho uma prioridade lá para a educação, aquele município que precisa de melhorar o IDEB dele. Então, define-se aquele indicador, e aquele indicador ele deve ser desdobrado para todas as regionais da Secretaria de Educação e para todas as escolas. Um parênteses, a gente tem experiências maravilhosas em relação a isso, Prefeitura de Santos, Prefeitura do Rio de Janeiro, Santos está completando 10 anos agora dessa experiência. Então, essa tradução do que a secretaria precisa de entregar, como melhoria do IDEB, ou melhoria, capacitação dos professores, desenvolvimento dos professores, isso fica claramente estabelecido. Do outro lado, a gente vai definir as competências que os gestores e os servidores precisam de desenvolver para atingir aqueles resultados. Então, desenha-se uma matriz de competências e nós fazemos avaliação para entender o quão distante o servidor e ou gestor estão daquela competência que foi desenhada. Existe uma metodologia para isso, para cada competência, descreve-se os comportamentos esperados que precisam ser totalmente customizados, né, à organização que está trabalhando. Então, o conjunto desses dois elementos é que vai dar o desempenho que a prefeitura
pré-definiu, né? Então, eu faço avaliação de desempenho pelas competências, eu vou identificar as lacunas, os planos de desenvolvimento, esses planos de desenvolvimento, os cursos que vão ser ministrados devem orientar para o desenvolvimento na carreira, não deve-se mais trabalhar com carreiras onde as melhorias, progressões e promoções sejam somente por tempo de serviço, mas o desempenho precisa de ser considerado também. Eu vou ter o perfil para alocar as pessoas no local certo, de acordo com os potenciais que ela tem. Se ela tem um perfil mais para assessoramento operacional, de atendimento ao público, e para fazer, inclusive, o processo de seleção dos cargos de liderança, que é algo que a gente defende tanto. Então, a gestão do desempenho, a partir do momento que a gente começa a desenvolver as pessoas, gerando valor para os indivíduos, que automaticamente vão gerar valor para as organizações, porque vão melhorar os resultados, elas se sentem muito engajadas, muito motivadas, porque elas começam a participar do processo de desdobramento, de, inclusive, elaboração e execução da estratégia. E a gente tem, Tati, várias pesquisas que demonstram que o engajamento, ele não vem somente pela retribuição pecuniária. A retribuição não pecuniária é um fator muito forte para engajar servidores e gestores. Então, várias pesquisas demonstram que a participação em projetos estratégicos, a participação na formulação de políticas públicas, de execução, os feedbacks são fatores essenciais para engajar e automaticamente aumentar a produtividade. Isso tudo que eu falei aqui, né, para quem tiver interesse, vai lá no site do movimento, tem um dos documentos que nós produzimos em 2020, na época da pandemia, que é um manual sobre a gestão do desempenho, além do guia também, né, que nós apoiamos aqui pelo movimento, o guia de engajamento, que foi feito junto com os fóruns, com o Fórum de Secretários Estaduais de Administração. E aí eu quero inserir 2 pontos, se eu tiver um tempinho a mais, Tati, que esse modelo é uma receita muito simples de ser implementada, mas ele depende de patrocínio. Patrocínio da liderança, a vontade de querer fazer, a vontade de querer implementar. E eu diria que a gente tem uma pré-condição que hoje as nossas áreas de recursos humanos, não é só das prefeituras não, tá? Dos estados também, até em algumas organizações federais, elas são muito operacionais, elas são muito cartoriais. Elas têm ali como principal função o pagamento da folha, a geração dos benefícios, como tempo de serviço, férias, e a gente precisa de ter uma área de pessoal mais estratégica. A gente precisa de ter perfis diferenciados, porque o perfil de quem está na área operacional é diferente daquele que está na área que é de estratégia, de inovação, que seria a área responsável por implementação dessa metodologia. Então, é possível, nós já temos todo o passo a passo registrado, vários municípios já têm isso implementado, precisamos da vontade de querer fazer e entender a importância disso para acelerar resultados a partir do engajamento das pessoas. Perfeito, Renata. Eu acho que você traz pontos muito importantes, principalmente quando você menciona que as pessoas são motivadas não só por recompensas pecuniárias, mas pela satisfação de ter o trabalho bem feito, de conseguir bater as metas, de conseguir ver resultados e de conseguir entender que ela está num trabalho que ela gosta de fazer, né? Com certeza. Outro ponto que eu queria só chamar a atenção é o patrocínio, né, assim, a gestão precisa querer fazer isso acontecer, né, então se a liderança maior, prefeita, o prefeito, o secretário, não forem ali os grandes patrocinadores dessa nova gestão estratégica, dificilmente ela vai avançar para qualquer lugar, né, então acho que esses pontos Isso mesmo, perfeito. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta já para você, infelizmente. Acho que a gente podia conversar sobre muitas questões aí e aproveitar esse seu conhecimento enorme sobre esse tema.
Mas é uma questão que está sempre às voltas quando a gente está falando da gestão pública no Brasil e que mais recentemente tem sido abordada, mas acho que ainda pela esfera federal e em muita medida pela esfera estadual, que é a inovação. Né? Então, quando a gente fala em pensar o futuro da gestão de pessoas no serviço público, a gente precisa fazer outras coisas que não estamos fazendo ainda, precisamos inovar. E tem uma dificuldade relacionada à inovação que muita gente associa à questão da insegurança jurídica também, né. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, como é que você avalia, como é que você percebe que os municípios podem inovar na gestão de pessoas no serviço público nesse cenário que está dado, que além da insegurança jurídica tem as questões de restrição de recursos e de a baixa capacidade operacional de alguns espaços, enfim, tem uma série de restrições contextuais aí, mas ainda assim a gente Uhum, está falando de inovação e incentivando, então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que os municípios podem começar nesse sentido. uhum. Claro, eu vejo como um bom começo é saber que várias experiências têm demonstrado que é possível inovar na área de gestão de pessoas, que isso não vai demandar, recursos financeiros, é muito mais, investimento, no tempo, né, no desenvolvimento das pessoas, em algumas definições. Eu diria que o recurso financeiro é o que pesa menos, até porque, se olharmos o custo-benefício, o retorno vai ser muito maior. E quando a gente já tem experiências que demonstram que é possível buscar essas inovações na área de pessoas, fica muito mais seguro de podermos inovar, principalmente diante dos órgãos de controle. Então, se a gente pega uma prefeitura grande como São Paulo, que já está executando inovações, mas pega uma prefeitura menor, como Joinville, que também já está inovando, como Congonhas, que eu disse aqui, como Santos, como Niterói. Então, isso assim, administrar pelos exemplos. Então, isso traz uma segurança muito grande, porque essas leis, elas já estão consolidadas. Eu desconheço que tenha algum questionamento em relação a essas inovações que têm acontecido na área de gestão de pessoas, principalmente quando se refere sair desse RH mais operacional para um RH mais estratégico, que vai estar implementando a gestão do desempenho. Quando eu falo da avaliação aqui, eu não estou falando de avaliação para dispensa do servidor público, como está previsto na nossa Constituição, eu estou falando de uma avaliação para que eu identifique aquelas pessoas que têm um desempenho muito elevado e identifique aquelas que precisam de desenvolver competências, né, conhecimentos e comportamentos para que ela possa performar melhor. Então, nós estamos falando de nada que vá trazer nenhum prejuízo para a vida do servidor. Pelo contrário, nós estamos falando de crescimento e desenvolvimento profissional. Né? Então, a gente tem que tirar aquele estigma de que avaliação de desempenho é para desligamento do servidor. Antes disso, a gente tem um caminho longo a percorrer, que é desenvolver os nossos servidores que durante muito tempo ficaram à margem. Não dá para pensar que a partir de um concurso público nós não precisamos de fazer mais nada. Nós precisamos de sermos desenvolvidos ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa atividade laboral. Então, os exemplos eu vejo como um fator de segurança muito grande, olhar para essas experiências bem-sucedidas, aprender com aquilo que não deu certo, para que possa aproveitar do fato de, às vezes, ter chegado um pouco atrasado, mas aproveitar disso para pegar um processo já com os aprimoramentos que deram certo. E, outra vez, é o patrocínio, é a vontade de querer fazer. E tem um ponto interessante, porque eu estou falando aqui, nós estamos conversando com o nosso público-alvo, que é municípios. Eu, nesse ano, Tati, eu fiz 2 processos de gestão de desempenho em órgãos de controle, no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Então, se um órgão de controle está inovando, está implementando práticas novas,
como que ele vai questionar se o município está implementando práticas novas, sendo que essas práticas são para melhorar os resultados, os indicadores, enfim, a gente está implementando essas práticas, não é para dentro, elas são desenvolvidas dentro, mas para gerar valor para o destinatário da política pública, é para os beneficiários da educação, é para a gente ter a saúde ampliada com todos com acesso, para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha uma boa mobilidade, que eu vejo hoje esse como um dos maiores problemas que os municípios têm apresentado. Então, existem várias, dezenas, mais de dezenas de iniciativas bem-sucedidas e eu sugiro que se mirem nelas. Para completar o que você falou, a gente está falando aqui de administração pública do futuro, de emprego do futuro. Isso só vai acontecer se a gente enfrentar que nós precisamos de implementar novas práticas nas políticas de gestão de pessoas. Se eu quero ter essas habilidades do futuro, que estão aí preconizadas em vários países, no Fórum Econômico Mundial, OCDE, e mesmo já alguns órgãos na administração pública brasileira, nós precisamos de começar isso o mais rápido possível, porque vai desde o recrutamento, do desenvolvimento, para que eu tenha pessoas alinhadas com essas habilidades que estão surgindo, para que eles possam acompanhar e estarem alinhados com esses desafios que o futuro nos impôs, né? Eu falo que o futuro já chegou. Então, ter essas habilidades são fundamentais para que a gente consiga avançar. Isso depende de quê? Da política de gestão de pessoas para desenvolver bem as pessoas, para recrutar bons líderes, para recrutar bons servidores. Então, tudo começa na área de gestão de pessoas, tendo uma boa política de gestão de pessoas, porque são elas que são formuladoras e executoras das políticas públicas que vão gerar valor para a sociedade. Perfeito, Renata. A gente tem falado muito aqui sobre o fato da maior parte, né, a maioria dos servidores públicos brasileiros são servidores públicos municipais, né? Eles que Sim. entregam ali todo dia o atendimento na saúde, na assistência social, na sala de aula, na coordenação de cada unidade escolar. Essas pessoas precisam, de fato, né, serem desenvolvidas continuamente, para fazerem melhor, para fazerem de forma mais alinhada, né, ao que o futuro tem trazido. E eu fico pensando muito que a gente tem vivido mais, né? Então a gente imagina uma pessoa que entra hoje aos 30 anos no serviço público, ela vai ficar ali até os 60, 65 anos. Imagina uma trajetória de 30 anos em que você não se desenvolva, ou que você não possa desempenhar tarefas diferentes, isso tudo vem com uma boa gestão do desempenho, né, por isso tão conectada Uhum. ao engajamento também. Então acho que Com certeza, e eu concordo plenamente, porque o cidadão ele bate na porta do município, ele não está preocupado em saber se a estrada é federal, estadual ou municipal, né? Mas ele está ali para o município para poder reclamar. Se uma competência da saúde, né, que é uma política pública muito complexa, que ela depende de fatores federais, estaduais e municipais, mas para o cidadão não interessa. Ele quer chegar ali, ser atendido, ser bem atendido e ter a questão de saúde dele resolvida. Então, o município ele é muito mais pressionado do que o Estado, que está mais próximo, né? Mas não tanto quanto o município, e principalmente que o governo federal. Então, ele tem que estar preparado para o recebimento dessas demandas, as soluções que lhes cabem, mas também o encaminhamento, articulação com os demais entes para que o município possa se desenvolver, porque não adianta falar, esse problema não é meu, não é? E é do outro. Então, essa articulação, essa colaboração, né, e principalmente com o nosso pacto federativo, ela é fundamental para que a gente possa propiciar, né, qualidade de vida, vida saudável, né, para os nossos munícipes. exatamente, exatamente. E pensar que na gestão municipal, o bem mais precioso que um gestor, uma gestora tem são as pessoas, né, que estão ali Perfeito. entregando exatamente o que a gente tem falado aqui. Então é preciso olhar para elas com atenção
E acho que você é muito feliz também quando você menciona que muito mais do que recurso financeiro é preciso dedicação, né, de tempo e de pensar ali numa gestão de desempenho, engajamento em todas as outras etapas, né, atração e tudo mais. Renata, foi um Perfeito. prazer falar com você. Agradeço Prazer é muito por meu. você ter aberto tempo aí nessa sua agenda concorrida para estar com a gente. Espero que seja a primeira de outros encontros que a gente possa ter aqui no nosso Eu também podcast. espero, principalmente para discutir temas tão relevantes, né, para a melhoria aí do nosso país, né, para o desenvolvimento humano dos brasileiros e dos que vivem aqui. Exatamente. Muito obrigada. Até a Eu que próxima, então. agradeço. Bom, hoje eu estou aqui também com o Glaucio. O Glaucio Neves, ele é sócio da Macroplan Consultoria e Estratégia, mestrando em Economia da Estratégia no INSPER, em São Paulo, pós-graduado em Administração pela COPEAD da UFRJ e em Projetos pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ele possui 20 anos de experiência profissional e liderança de projetos de alta complexidade nos setores públicos e empresariais. Glaucio, é uma alegria, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu já vou te passando uma pergunta diretamente. A gente tem falado aqui sobre a importância da gestão de pessoas no serviço público, pensando nas eleições municipais, e eu queria ouvir um pouco de você sobre quais são as estratégias e iniciativas de gestão de lideranças e promoção de equidade no serviço público que você conhece e entende que seriam possíveis serem implementadas pelas gestões públicas municipais. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tatiana. É um prazer estar aqui falando do Diálogo e Desenvolvimento, uma satisfação muito grande, gosto muito do programa e do movimento. Bem, primeiro eu queria ressaltar a importância que tem a gestão de pessoas mais profissionalizada no campo da gestão pública, né, principalmente no âmbito municipal. Hoje, 60% da força de trabalho dos servidores públicos estão nos municípios, sabia, Tatiana? Isso tem em torno de 6,5 milhões de pessoas, né? Então, é muita gente, e é um tema que costuma ficar um pouco escondido ou não muito comentado nessas épocas de eleições. Então, o candidato ele promete, às vezes, muita coisa, e depois, na hora que ele vai executar, ele precisa basicamente das pessoas, né? Gestão pública, na sua essência, são pessoas, né? Então, portanto, pensar a gestão de pessoas no âmbito municipal é essencial e fundamental para uma boa gestão. Então, eu queria começar com essa premissa, né? Ou seja, o prefeito, o vereador, ou o governador que não coloca isso como uma premissa do seu governo, na maioria das vezes, terá dificuldade para entregar, fazer boas entregas, né? Em termos específicos de liderança, é importante ressaltar que elas são essenciais para fazer boas entregas no âmbito da gestão municipal, né? As lideranças elas têm uma capacidade de mobilizar as pessoas e, principalmente, fazer com que as pessoas trabalhem em função de projetos, iniciativas, né? E a gente tem no Brasil uma série de iniciativas que foram feitas, algumas mais novas, outras mais antigas. Tem duas mais antigas que eu lembro muito e que são muito importantes, que abriu o caminho para pensar a liderança no setor público, que uma foi no governo Fernando Henrique, do Brasil em Ação, aonde tinha os grandes programas estruturadores do governo Fernando Henrique, e foi se definido lá um papel muito importante de líder de projeto, que eram pessoas que foram selecionadas a dedo dentro da administração pública para liderar grandes projetos transformadores, né? Tem outra iniciativa muito relevante também, que foi feita no governo de Minas, chamada Empreendedores Públicos, que foi inspirada numa iniciativa do Chile, onde também selecionavam pessoas para liderar processos e problemas críticos dentro do governo. E agora algumas mais recentes, na Prefeitura do Rio de Janeiro, chamado Líderes Cariocas. Então, esse tema de liderança no setor público ele vem ganhando muita importância e parece que os gestores de mais alto nível entenderam que você ter boas lideranças nos cargos certos, isso é essencial para você fazer boas entregas, né? Então, nesse campo, eu queria observar 4 práticas ou parâmetros que são muito importantes para os novos prefeitos e gestores nessa nova onda municipal. Primeiro,
é a capacidade de identificar os talentos dentro da máquina pública. Isso parece simples e óbvio, mas não é, né? Assim, a gente tem 6,5 milhões de pessoas trabalhando na gestão pública. Dentro desses 6,5 milhões tem muitos talentos, muitas pessoas com muito potencial, que às vezes estão alocados em lugares errados, estão com responsabilidades que não deveriam estar, às vezes estão escondidos atrás de uma burocracia ou de um processo sem muito valor, né? Então, a capacidade de identificar essas pessoas e colocar elas nos locais certos para trabalhar os problemas mais críticos é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo é que os talentos e as principais lideranças precisam estar à frente da solução de problemas críticos. O que são problemas críticos? São aqueles que afetam mais a população lá na ponta, aqueles que mudam a vida da sociedade, né? Então, seja na área de saúde, na área de educação. Então, essas principais lideranças e esses talentos precisam estar alocados na solução desses problemas que impactam mais a qualidade de vida da população. Terceiro ponto é você ter bons mecanismos de incentivos. E aí, incentivos financeiros, mas também não financeiros. Ou seja, como é que eu motivo essas pessoas, como é que eu conecto o propósito, que já é nobre trabalhar na área pública, de entregar valor público com o propósito pessoal dessas pessoas, né? Como é que eu premio boas práticas, eu incentivo que essas pessoas trabalhem orientados por metas, que eles consigam formar boas equipes, né? Então, pensar os incentivos é muito importante, não são só incentivos financeiros, são não financeiros também, para fazer com que essas pessoas se motivem. E, por fim, o quarto ponto que eu queria chamar a atenção é fazer um programa, um trabalho específico de desenvolvimento de competências. E aí eu dividiria essas competências em hard skills e soft skills. Então, a gestão pública ela é um pouco diferente do setor privado, então tem algumas competências que são muito importantes nos dias de hoje, como análise crítica, capacidade de solução de problemas, análise de dados, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, capacidade de articulação, né, de pessoas, recursos, alocação de recursos. Então, você tem uma série de habilidades que você precisa desenvolver nessas lideranças. E algumas importantes mais soft, né, como comunicação, articulação horizontal, capacidade de execução, de entrega. Eu costumo sempre falar lá na Macroplan, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha tanto com o setor público e setor privado, né? E eu falo, olha, você fazer uma entrega no setor público é muito mais complexo do que o setor privado, porque o setor público você tem que mobilizar uma série de atores, você tem que convencer uma série de atores para que aquilo ali aconteça. Então, você tem habilidades que você desenvolve muito mais rápido estando à frente de iniciativas públicas. Então, chamar atenção para que essas lideranças elas são muito importantes, ter um programa voltado para olhar essas lideranças e alocar nos locais certos e identificar dentro da máquina pública quem são os principais talentos, quem são aquele talento que às vezes está ali, está escondido, precisa só de um incentivo, de um desafio, né, que mobilize, que alinhe com o propósito dela. Então, esses são pontos importantes. E, por fim, queria chamar a atenção a questão da diversidade da montagem dos times, né? Tem a ver também com a equidade. Hoje, as lideranças no Brasil, de maneira geral, elas são homens brancos, né, em sua maioria, né? E você formar times mais heterogêneos, aí, em termos de gênero, formações, idade, isso tudo provoca inovação, gera inovação, você faz com que você tenha times com mais capacidade de entrega, né? Problemas públicos mais estruturantes são problemas complexos, Tatiana, que demandam várias expertises, várias competências. Então, você ter pessoas um pouco mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de área de exatas, pessoas de área de humanas, pessoas que vieram da periferia, pessoas que não vieram da periferia. Essa combinação faz com que você tenha olhares diferentes. A sociedade ela não é homogênea, ela é heterogênea, né? Então, você ter isso nas equipes ajuda muito também na hora de você fazer boas entregas.
Muito legal. E acho que você toca em pontos importantes quando você traz, por exemplo, aspectos da diversidade que são distintos daqueles que normalmente a gente fala, né? Não é só ter mulheres e homens, pessoas brancas, pessoas negras, é ter pessoas que têm visões diferentes sobre a vida, sobre a cidade, sobre o que são os problemas públicos, sobre então o que são as soluções também, né? E isso muitas vezes está entre os talentos escondidos ali na prefeitura, como você mesmo Super! disse. Você juntar, Tatiana, por exemplo, uma pessoa mais acadêmica, nasceu, foi criado, se formou no grande centro, com uma pessoa mais da prática, da periferia, que está acostumado com o mundo real, do dia a dia, dos problemas da vida real. Você juntar essas pessoas, né, um com um embasamento mais fundamentado, técnico, teórico, o outro com mais da prática, isso dá uma combinação muito valiosa. E aí a liderança ela é muito importante para fazer com que essas duas pessoas dialoguem, porque é desse diálogo que vão sair iniciativas diferentes do senso comum. Isso é muito, muito valioso, Perfeito. não é somente a diversidade em todos os seus aspectos, né? Você começou a sua resposta, Glaucio, trazendo um ponto que para nós é quase que o mantra que motivou essa temporada especial focada nas eleições, que é o fato da gestão de pessoas ser aquele assunto esquecido na campanha, né? Os candidatos e candidatas falam sobre temas importantes e que de fato são, mas eles não tocam no assunto de quem vai fazer de fato com que essas soluções aconteçam no cotidiano da vida das cidades, né? E aí eu queria te trazer uma segunda questão, pensando um pouco nisso, né? A gente, de modo geral, no Brasil, principalmente nos municípios, e esse deve ser um tema com o qual você lida bastante aí no seu trabalho, a gente tem dificuldade de ser inovador, né? Então, assim, tem um medo, tem uma falta da prática, enfim. Muitas vezes tem a questão da insegurança jurídica. Então, pensando que o tema da gestão de pessoas já não é um tema comum nas campanhas. E pensando que a inovação também não é um tema comum nas gestões, como é que a gente pode avaliar, né? E aí eu pergunto a sua avaliação, que os municípios podem inovar em gestão de pessoas nesse cenário e nas próximas gestões? Muito bom, excelente pergunta, né? Inovação, na sua essência, ela demanda experimentação, né? E maior propensão a lidar com erros. Isso, seja no setor público ou no setor privado, está na essência de qualquer iniciativa inovadora, né? E isso no setor público é um problema, porque por conta de todos os procedimentos, burocracias, controles, né? Então, lidar com erro é uma questão central, assim, que o gestor que está ali no dia a dia da gestão pública, ele tem muito receio, né? Então, isso é um tema que já vem evoluindo já há bastante tempo, como é que você introduz a questão da inovação, da experimentação dentro do setor público. A nova lei de licitações, ela introduz algumas mudanças no sentido da inovação, né? Então, é um excelente passo, porque ela traz modalidades que prevê a contratação de projetos inovadores, que tem na sua essência riscos e incertezas, mas não é suficiente, né? Então, como é que a gente difunde isso na gestão como um todo? Mas é um primeiro passo, os municípios estão aprendendo a lidar com inovação, né? E eu acho que a gente vai avançar, mas vai levar um tempinho, justamente por conta daquele ponto que eu coloquei de maior experimentação, propensão a lidar com erros e etc., né? Mas eu queria chamar a atenção, Tatiana, que tem coisas, assim, tem medidas e práticas que podem ser feitas, que são inovadoras na sua essência, mas que não interferem muito na burocracia ou nos instrumentos de controle, que são boas práticas feitas no mercado, que você pode introduzir para fazer uma boa gestão de pessoal, né? Você mudar essa visão puramente de alocação de pessoas e gestão de folha de pagamento para uma visão mais estratégica de RH, não necessariamente você precisa fazer inovações radicais, né? Você precisa implantar algumas práticas que são práticas de mercado, como o desenvolvimento de pessoas, você ter um programa de desenvolvimento individualizado, você ter avaliações, feedbacks, metas individuais por equipes, né? Você desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, né? O famoso team building, como é que você faz isso
junto aos seus times. Isso são todas questões que você pode fazer dentro do arcabouço regulatório existente hoje na gestão pública e que não fere nenhum instrumento de controle, nada, né? É só uma questão mais de prática gerencial mesmo, né? Então, tem diversos exemplos aí no Brasil de equipes de alto desempenho que conseguem entregar para caramba, utilizando um pouco dessas práticas. Então, eu queria chamar a atenção que assim, a inovação ela é muito importante, ela gera valor, claro, trazer coisas novas que gerem valor efetivamente é necessário, é importante, mas tem coisas que não precisam ser tão novas, mas que você pode introduzir. Hoje, a gestão de pessoas, principalmente nos municípios com menor maturidade, ela se restringe ao quê? Alocação de pessoal e gestão de folha de pagamento. Né? Então, assim, aquelas pessoas estão ali, elas trabalham todo dia, acordam de manhã, vão trabalhar, voltam, elas precisam ser motivadas, precisam ser avaliadas, precisam ser engajadas em desafios relevantes, né? Às vezes tem questões de comunicação, sabe, Tatiana, que são coisas assim, de como é que eu comunico? Você faz algo às vezes tão nobre ali na saúde, na educação, que impacta a vida de tantas pessoas, que se você comunicar melhor, você engaja aquela pessoa ali com um propósito maior também, né? Avaliação de desempenho, né? Seja individual ou por equipe, você ter algumas metas, padrões de atendimento, padrões de desempenho. Isso são questões que estão sendo introduzidas, às vezes utilizando instrumentos legais, e às vezes somente na gestão mesmo, né? A avaliação de desempenho já é uma prática obrigatória na gestão pública, mas que às vezes é muito só burocrática, preencher ficha ali, né? Não tem feedback, não tem retorno. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco as práticas do mercado. Existem práticas que já dão muito certo do mercado e alguns municípios já adotam e levar isso de maneira geral para os outros municípios também, né? Então, às vezes você não precisa ser tão radical em termos de inovação e basta fazer algumas mudanças que seja geram resultado. Eu gosto muito dessa forma de pensar a inovação, que não é fazer algo que nunca foi feito em lugar nenhum, né? Basta implantar aqui uma coisa que nunca foi feita aqui, a gente já está inovando bastante, né? Então, você adota uma nova estratégia de comunicação, você consegue alterar os fatores de motivação da sua equipe com uma boa prática, ou seja, algo que alguém já fez em outro lugar, pode ser uma super inovação numa gestão municipal e que não impacta em nada nos termos legais, normativos e nem financeiros, muitas vezes, né? E às vezes você ter alguns incentivos não financeiros motivam para caramba as equipes. É participar de um fórum em Brasília, é você representar um município em determinado tema, é você participar de algumas discussões técnicas. Sabendo mexer com esses incentivos, né? Que não precisa ser financeiro, você consegue engajar as pessoas. Existe gente muito talentosa, muito engajada. Eu já rodei esse Brasil todo, de governo federal, estado. Tem muita gente boa, muita gente que acorda de manhã, tem um propósito muito claro, trabalha pra caramba, entrega muito no setor público. E precisa achar essas pessoas, mexer naquele brilhozinho de cada um ali para fazer com que elas entreguem melhores resultados, né? E inovação é geração de valor, não precisa ser a ideia mais criativa, mais fora da curva. Não, vamos pegar práticas que já existem, vamos implantar as práticas que já existem, né? Então, acho que isso já é um grande passo. Também acho. Eu acho que desmistifica, né, a ideia de que fazer gestão de pessoas é difícil, porque a gente está aqui dizendo que é muito necessária e muitos municípios às vezes nem sabem por onde começar, né? Então a gente está aqui dizendo pequenos passos, ter alguém atento a esse tema e entender que práticas podem ser adotadas para alterar fatores que determinam, né, a forma como as pessoas trabalham, quanto elas se motivam e, no fim, o quanto elas entregam, né, para o cidadão e cidadã no dia a dia. Como é que por exemplo, como é que eu defino algumas prioridades, né? Seja numa coordenadoria ou numa secretaria, né? Quais são as prioridades que nós temos naquela área? Como é que eu engajo as pessoas em função daquelas prioridades? Então,
Isso já é um primeiro passo, né? Assim, como é que eu Sim. crio sistemas de incentivos em função daquelas prioridades? Como é que eu defino as metas em função daquelas prioridades? Como é que eu avalio as pessoas? Eu dou feedback, né? Existe uma mística no setor público que feedback é uma coisa muito complicada. Não, o Sim. feedback você dá em cima do fato, né? Então, são coisas, às vezes, simples do dia a dia. Se você implantar, você consegue fazer com que a máquina funcione um pouco mais eficiente, né? Glaucio, eu queria te ouvir agora sobre um assunto um pouco diferente, mas eu imagino que você tenha bastante experiência sobre esse tema, que são os dados, né? A gente tem sido muito demandado em termos de dados, né? Os dados são muito importantes para fazer a gestão e não é diferente no caso das pessoas, né? Recentemente, aqui no Movimento, a gente concluiu um grupo de trabalho em que a gente se debruçou sobre o tema da transparência de dados em gestão de pessoas e a gente entendeu que em estados e, sobretudo, nos municípios, a gente tem muitos gargalos para que a gente tenha os dados de boa qualidade, coletados da forma correta, no tempo correto, tratados e mais, disponibilizados, né, tanto para cidadãos e cidadãs, né, numa forma de transparência ativa, quanto para os próprios gestores fazerem essa gestão das equipes. Pensando aí na sua experiência, né, em gestões aí de todo o país, quais são as suas sugestões para que os futuros prefeitos e prefeitas possam avançar nessa questão da transparência de dados em gestão de pessoas no serviço público? Isso é uma excelente pergunta. Isso daria um podcast específico, né, Tatiana? Deu um GT específico É aqui. isso, é muito interessante. Assim, tem dois grandes ativos hoje no setor público que são essenciais e cada vez vão ser mais essenciais para o futuro: pessoas e dados. Então, hoje, se você não faz uma gestão baseada em dados, olhando evidências, principalmente num cenário de escassez de recursos, você tem muita dificuldade de tomar boas decisões, né? Então, isso é uma primeira premissa. Assim. Quando você tem muito recurso, você aposta em várias coisas, uma coisa vai dar certo, outra não. Quando eu tenho pouco recurso, eu preciso escolher. E a escolha, ela precisa ter parâmetros técnicos relevantes para você fazer uma boa escolha. Então, os dados, eles ajudam a fazer boas escolhas, né? Nós fizemos um estudo recente para o governo federal, onde a gente mapeou nos municípios acima de 200 mil habitantes, como é que estavam a maturidade em termos de gestão de dados, transformação digital e etc. Né? E o que a gente observou é que tanto o governo federal quanto os governos estaduais estão muito mais avançados do que os municípios. Principalmente os municípios de menor porte. Os municípios de menor porte ainda estão engateando naqueles níveis de maturidade iniciais ali, de iniciante, de digitalização de coisas ainda, né? Para passar para níveis de você ter os dados e ser um governo data-driven, que é uma coisa mais avançada. E a gente observou aqui nesse estudo que tem algumas lacunas assim que são muito importantes que os prefeitos precisam observar. A primeira delas é a questão da infraestrutura, né? Ou seja, como é que eu armazeno esses dados, como é que eu crio os dicionários de dados, como é que eu decodifico esses dados para que eu possa depois tratá-los e tomar decisão, né? Só para você ter uma ideia, Tatiana, num outro trabalho que a gente fez sobre gestão de pessoas em governos estaduais, era para a gente levantar quantitativos, era uma coisa nacional, assim, super interessante, o projeto, e a gente perguntou em cada estado sobre cargos comissionados. E aí nós recebemos respostas diversas, assim. Nós olhamos aquilo e falamos assim, caramba, tem alguma coisa errada. Aí nós voltamos nos estados, nós vimos que cargos comissionados não existe um padrão. Então, cada um entende uma coisa, né? Então, isso vai na base, né? Então, se eu não consigo ter dados minimamente que sejam decodificáveis lá na frente, eu vou ter muita dificuldade de tomar decisão, né? Então, esse papel de, primeiro, digitalizar processos, né? Assim, tirar o papel físico para transformar em PDF, colocar na rede, num sistema, isso é o primeiro passo, né? Depois, como é que eu jogo a inteligência na leitura desses dados estruturados e não estruturados, né? Depois, como é que eu tomo decisão a partir desses dados estruturados e não estruturados? Então, tem
um passo de cada vez, em termos de maturidade, que os municípios precisam avançar. Né? Então, a primeira coisa que eu dou de aconselhamento para os prefeitos é assim, identificar dentro do seu município qual o nível de maturidade o município está. Então, eu estou em qual nível? Não adianta eu querer transformar o município num município data-driven, que toma decisão baseada em dados ali em tempo real, se eu não tenho nem os processos digitalizados ainda. Então, eu preciso seguir esse passo a passo até conseguir efetivamente tomar decisão baseada em dados, que não é fácil, que não é somente ter os dados estruturados, você precisa ter uma cultura de gestão baseada em dados, né? Porque o dado é como se fosse um insumo, né? Ele sozinho ele não diz nada, eu preciso transformar esse dado em informação para depois transformá-lo em conhecimento. Então, para eu transformar um dado em conhecimento é um caminho. Eu preciso ter uma cultura. E depois transformar esse conhecimento em evidência é outra coisa mais avançada ainda. Né? Então, eu preciso ter uma cultura, eu preciso começar a desenvolver uma cultura que pense baseada em dados. E aí o caminho é sempre fazer pilotos, sabe, Tatiana? O pior caminho é tentar implantar isso de uma forma geral no município como um todo. Pega uma área, começa por uma área, começa por um problema específico. Ah, então eu estou na saúde, vamos fazer uma gestão baseada em evidências na saúde para solucionar problemas de mortalidade infantil? Então, beleza, mortalidade infantil é um problema ali dentro. Então, vamos tentar entender, baseado em dados, esse problema. Né? Vamos lá olhar quantas mulheres estão fazendo pré-natal, vamos construir a árvore de dados, como é que eu tomo a decisão, que você vai aprendendo, isso é um processo, é um aprendizado, não é de uma hora para outra. Né? Nós fomos formados para agir, não para formular, para tomar decisão baseada em evidência. A nossa formação ela é sempre feita para execução. O gestor ele é formado nas universidades para agir, para executar, para solucionar problemas, não para formular e solucionar e implantar. Né? Então, a gente precisa introduzir essa cultura. Então, uma coisa importante é assim, por onde começar? Por onde nós vamos começar? Então, escolhe uma área, escolhe outra, cria indicadores, começa a introduzir esses indicadores, dá transparência a esses indicadores, transparência pública. Se não tiver órgãos internos, conversa com o terceiro setor, às vezes faz uma parceria com o terceiro setor do município, que tem capacidade de fazer isso externamente. Isso é muito bom, porque gera pressão social sobre aqueles entregas. Né? Então, é um processo, a gente está avançando. Os municípios estão mais atrasados do que os estados e o governo federal. As capitais avançaram um pouco mais recentemente, agora os municípios menores ainda estão muito atrasados e precisa passar por essas fases de maturidade. Não adianta pular etapas. Pular etapas vai tomar decisão errada, vai usar os dados de forma errada. Né? Então, certeza. É isso. Muito bom, muito bom. Acho que você trouxe aí elementos que mostram esse passo a passo, deixou claro que não é fácil, mas é preciso, né? É preciso começar, inclusive, se começamos junto com uma nova gestão, é um momento muito propício, né? Em que a gente tem, às vezes, novas equipes, novas propostas, e aí você já tem também uma janela de oportunidades ali interessantes para começar a implantar essa cultura, e na próxima eleição, quem sabe, a gente já está falando aí de um caminho de 4 anos trilhado. Eu acredito muito, Tatiana, em projetos pilotos, sabe? Você cria um piloto, cria o exemplo. O exemplo ele tem uma capacidade de gerar externalidade positiva muito grande. Pega uma área, assim, vai numa área, vamos olhar, essa área aqui nós vamos... Aí bota um cientista de dados, bota uma pessoa de tecnologia, vamos aos poucos, porque é melhor do que você querer abarcar tudo, aí você gera uma sobrecarga e acaba que você gera uma paralisia. Ao invés de avançar, uma frustração, né? Porque possivelmente é isso aí. Muito bem. Klaus, foi uma alegria ter você aqui conversando com a gente sobre esse tema, trazendo aí seu conhecimento, compartilhando sua experiência de pesquisas e de gestões, né? Já que você falou que conhece gestões aí em todo o país. Então, poder te ouvir, conhecer um pouco mais, foi muito legal. Te agradeço muito pelo tempo e pela disponibilidade para estar aqui. E fiquei muito feliz de saber que você é nosso ouvinte. Sou muito bom, adoro. E obrigado, é uma satisfação, assim, eu sou um entusiasta
da gestão pública brasileira. E, assim, que bom. Sou o primeiro a defender os gestores públicos, os líderes, que eu vejo como é difícil. Eu sempre falo, é muito difícil. Eu falo para quem nunca trabalhou no setor público, eu falei assim, se você conseguir entregar como muita gente entrega no setor público, no setor privado você voa. Sem dúvida, e acho que você tocou num assunto que também é muito caro aqui para a gente no movimento, que é de quantos servidores públicos a gente tem, que são muito capazes, muito preparados, muito motivados, muito responsáveis, né? E é essa semente aí que a gente quer plantar até para transformar um pouco a imagem que a gente tem no Brasil, no senso comum do que são os servidores e servidoras públicas do país, né? Obrigada por compartilhar e até a próxima, então. Tá bom, obrigado. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui esse episódio do Gestão de Pessoas nas Eleições. Agradeço aos nossos convidados pelo rico debate.